Olá, voltamos com a notícia de frente. A gente encerrou aqui o bloco anterior falando da imunização dos jornalistas, que o promotor Alexandre Guedes posicionou contrário aí à continuidade da imunização para a imprensa. Só que nós temos números aqui que são importantes, viu, a sociedade saber. É que, de acordo com dados da Federação Nacional dos Jornalistas, o Brasil é o primeiro país, olha só, o primeiro país com maior número de jornalistas mortos pela Covid-19. Desde 2020, 169 jornalistas morreram pela doença. O levantamento apontado pela categoria revela que apenas no mês de março deste ano foram registrados 47 mortos. E olha, teve até aqui o primeiro jornalista indígena de Mato Grosso que morre de Covid, o Vitor Aurapi Peruari. Ele faleceu nesta última terça-feira em razão da doença lá no município de Paranatinga. E nós estamos falando aqui, né, Kleber, que o jornalista não está furando fila, não? Não está furando fila. E o que chama a atenção nessa recomendação do promotor Alexandre Guedes é exatamente isso. O jornalista não está tomando lugar de nenhum grupo classificado como prioridade no PNO, que é o Plano Nacional de Enfrentamento. Eu não sei o que o O, não lembro o que significa. Então, assim, o jornalista a discussão que eu quero levantar é o seguinte: o jornalista, no exercício da sua profissão, ele está ou não vulnerável? Se ele está vulnerável, é mais do que razoável que ele possa ser priorizado. Lembrando que o objetivo nosso, das autoridades, é que todas as pessoas maiores de 18 anos sejam imunizadas. Em São Paulo, por exemplo, já se começou a imunizar pessoas abaixo de 30 anos sem comorbidade. Cuiabá já começou a imunizar pessoas abaixo de 59 anos sem imunidade. Por quê? Porque todos os grupos de risco classificados no PNO já foram atendidos. Então, assim, é estranho que o promotor Alexandre Guedes tenha feito essa recomendação. E assim, vamos e convenhamos, né? O Ministério Público está cheio de privilégios, inclusive em relação à pandemia, né? Então, assim, logo eles que têm esse tanto de privilégio, que tem celular caro, que tem kit Covid, que tem auxílio Covid, vim discutir a priorização de uma categoria que está exposta. Não é porque eu sou jornalista, podia ser qualquer outra. Não, é uma categoria que está exposta o tempo todo, Kleber. Mas eu vou fazer apenas uma pergunta a você. Os estudantes que fazem residência nos hospitais, nos postos de saúde, né, estão diariamente lá, são centenas deles, né? Já foram vacinados? Foram vacinados. Os estudantes de medicina, de psicologia, de todos os profissionais de saúde e os estudantes foram todos vacinados. Não existe, até onde eu conheço, Haroldo, em Cuiabá, nenhum grupo prioritário que não tenha sido vacinado. Inclusive agora começou a vacinação dos profissionais de educação, que inclusive não está tendo aula. É que na cabeça do promotor a prioridade não está o jornalista. Não, a cabeça do promotor está promotores, procuradores. Ele teria que explicar, né? Porque ele não explica. O que ele diz é o seguinte, olha... Deixa eu só pontuar aqui, rapidão. E o que ele quer é que siga o Plano Nacional de Imunização, que é um plano técnico, né, decidido pelo Ministério da Saúde. Haroldo, está sendo seguido. Mas a prerrogativa, né, não é, a prerrogativa de decisão é do município. Então, se existe um decreto, no entendimento do prefeito, a importância da vacinação do jornalista, paciência, vai fazer o quê? A decisão é dele. Tá, mas independente de opinião, que fique claro o seguinte: o plano está sendo seguido. O jornalista só é incluído depois, vou repetir, depois que todos os demais grupos prioritários previstos no PNO já foram contemplados. Não, mas aí você está desconstruindo o argumento do procurador, porque o alicerce do argumento dele é exatamente esse. Por que ele está indo contra a vacinação dos jornalistas? Porque não está se seguindo o Plano Nacional de Imunização. Então ele está errado. Não é isso. Vamos interpretar, e eu li com atenção a nota emitida pela assessoria do Ministério Público ontem. O que ele diz é o seguinte: não que o jornalista não seja importante, mas outras categorias igualmente importantes não estão no PNO e não estão sendo vacinadas. Então o que ele diz é o seguinte: não é proibido vacinar o jornalista, mas como tem outros profissionais que também são importantes, por que não vacina todo mundo, só o jornalista? Ah, mas aí não tem como. Mas é esse o argumento. Por isso que eu disse, não é legal, não é imoral. Eu gostaria de entender melhor qual é o argumento do promotor Alexandre Guedes, porque até agora ele não convenceu ninguém. Porque a imunização segue nos grupos prioritários paralelos, vamos chamar isso de paralelos. Paralelos são abertos, mas não freiam a imunização dos idosos,
não freou a imunização do forma público alguma. que tem comorbidade, muito pelo contrário. E existe até uma espera aí por esse público, porque está imunizando até pessoas mais jovens, de 18 anos. Então, a vacinação não paralisou. E a categoria de jornalista é pequena, não é tão volumosa não. Mas eu concordo, eu queria que todas as categorias, nesse momento, pudessem também receber. Mas o que se olha nesse momento são as categorias que ficam na linha de frente da pandemia, como os profissionais de saúde. A comunicação, como o Kleber bem disse aqui, ela nunca parou. Os jornalistas foram contaminados em razão da atividade que exercem. Mas tem um detalhe importante. Eu acho, praticamente acho, que ele, como conhecedor da lei, está acompanhando a vacinação de perto, o procurador Kleber, ele não se... Promotor, desculpa. Ele não se posicionaria dessa forma, se não houvesse, de certa forma, né, alguns grupos que não tenham sido contemplados, que já não foram contemplados, ainda não foram contemplados. Eu acho que a manifestação dele com relação a ser contra a vacinação dos jornalistas é porque tem exatamente outras prioridades no entendimento dele. Não é isso não. Ó, a gente vai continuar essa discussão, depois, vai render muito ainda, mas aqui a Notícia de Frente quer fazer uma homenagem. Vamos mostrar a foto do primeiro jornalista indígena que infelizmente perdeu essa batalha aí para a Covid-19. Ele é Vitor Arauto. Era líder e importante voz da aldeia Pacuera, terra indígena Bacairi. O líder passou 4 dias internado em Canarana, que fica a 823 quilômetros a leste de Cuiabá. Mas na quinta-feira foi encaminhado para Cuiabá por meio de UTI aérea. No entanto, ele não resistiu e morreu. Fica aí os nossos sentimentos ao primeiro jornalista indígena morto em razão da Covid-19. E ainda falando da Covid, dos números, vamos novamente ao vivo agora com o repórter João Fernandes, que vai traçar para a gente aí o panorama da pandemia. Oi, João. Pois é, Luciana, enquanto não tem vacina para todo mundo e essa discussão distorcida, né? Muitos falam daqueles que estão recebendo, tem que falar daqueles que não receberam e por que não tem vacina para todos, né? Essa é a discussão. Enquanto não tem vacina para todo mundo, os números continuam crescendo e trazendo muito medo. Nas últimas 24 horas aqui no estado, 38 pessoas morreram, perderam essa batalha para a Covid-19, como você falou agora. Entre essas 38 pessoas, um jovem de apenas 25 anos morreu na cidade de Rondonópolis. Além disso, quase 2.000 pessoas contraíram o vírus nas últimas 24 horas. Para ser mais exato, 1.858 pessoas contraíram a Covid-19 em um dia aqui no estado. Na sua tela agora, os números totais da Covid-19 em Mato Grosso, que registra até o momento 409.366 infectados. Mortes até o momento, 10.000. A gente se aproxima, infelizmente, dos 11.000 óbitos. 10.984 pessoas morreram. Recuperadas, o que é sempre bom falar, né? 384.527 pacientes se recuperaram. Internados, se tratando do coronavírus, 1.676. Em isolamento no estado, 12.119 pacientes. E a taxa de ocupação de leitos de UTI, ela continua alta, continua crescendo. A gente vê na tela aí 91,12%. É a taxa de ocupação de leitos de UTI disponíveis para Covid-19 e a taxa também de UTIs, de enfermaria, não é? Rede pública, 44% é a taxa de ocupação, ou seja, números estão crescendo principalmente de ocupação em leitos de UTI, de hospitais, e tem cidades aqui, principalmente no interior do estado, que já não tem mais leitos de UTI. Inclusive, viu, Luciana? Inclusive Rondonópolis, que eu falei agora, onde um jovem de 25 anos morreu, uma médica que cuida lá, principalmente da Santa Casa e também dos hospitais e das clínicas do município, ela diz que além da falta de leito, falta também insumos. E quando você vai comprar, está muito caro. Ou seja, a gente está revendo um filme que passou recentemente, né, Luciana? Volto com você.
Oi, João, filme triste esse, viu? Que ninguém aqui queria ter repeteco dele não, mas infelizmente é realidade. Fiquei muito preocupada agora, João, com esse índice que você trouxe pra gente aí, né? A ocupação de leitos de UTI já ultrapassaram a 91%, ou seja, a gente vê aí uma corrida novamente em busca de UTI. A gente não pode esquecer que houve até o fechamento no mês de março, se eu não me engano. Sim. De unidades de pronto atendimento, até porque os hospitais particulares precisaram desse espaço para fazer a transformação deles em UTIs para atender os pacientes com Covid. Mas olha, João, você aí está imunizado, vi que você está aí na Câmara, vai trabalhar, fique com Deus e fique protegido. E eu queria que nesse momento todas as categorias já tivessem sido imunizadas, mas o que a gente desenha aqui no Brasil, o que a gente observa, de fato é essa briga para que todo mundo, Kleber, todo mundo, professor, tenha o direito da vacina e o mais rápido possível. Que é o mais importante, né? E quem está falando isso também aqui, olha, são todos aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Muitas mensagens estão chegando aqui. Olha, só faço questão de ler uma aqui que diz o seguinte: teria que entrar como prioridade também os funcionários dos aeroportos que têm contato com pessoas de todos os estados e de todo mundo. Concordo. Até a secretária ontem disse que quer fazer instalação de barreira sanitária nos aeroportos, uma medida que está atrasada. Outras categorias aqui também estão pedindo, né? Estão reivindicando a vacinação. E aqui tem alguém que está dizendo o seguinte, que eu acho que deveria diminuir o número de repórteres que vão para as ruas. Olha, com certeza, todos os veículos de comunicação fizeram modificações, sim, tentam trazer proteção para os seus colaboradores, mas a gente sabe, estamos vivendo uma pandemia, um vírus mortal e que a gente não consegue se proteger dele de uma forma muito fácil. E lembrando o seguinte, nós estamos falando de 650 profissionais de comunicação, jornalistas, credenciados pelo sindicato. 650 indivíduos. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, ainda com pandemia, mas com o tema futebol. Esse assunto vai dar o que falar agora. Eu vou até mostrar, já mostrei aqui, né, a manchete do jornal A Gazeta, mas olha só, Copa América, Bolsonaro confirma Cuiabá. É exatamente isso que aconteceu, que o governo federal anunciou que Mato Grosso será uma das sedes da Copa da América, que será realizada entre junho e julho no Brasil. A informação partiu do ministro Luiz Eduardo Ramos, isso nessa última terça-feira. E confirmada, a Copa América no Brasil venceu a coerência, pelo menos aqui é a afirmação do próprio governo federal. E as partidas, elas serão nos estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e também Goiás. E a gente tem reportagem aqui, vamos mostrar o posicionamento da própria Conmebol em relação à decisão do Brasil sediar a Copa. Vamos lá. Com muita satisfação, a Conmebol confirma que as sedes da Copa América 2021 serão as cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Estaremos realizando os jogos nessas cidades com toda a segurança possível, sem a presença do público, com protocolos sanitários rígidos e alinhados com as autoridades de saúde. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, poder anunciar a tabela da competição ajustada e os estádios em que serão realizadas as partidas. Em nome do futebol sul-americano, quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela eficiência na tomada de decisões e ao ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Bom, senhores, e aí? A Copa do Brasil, a Copa vai ser aqui no Brasil, a Copa da América. Eu particularmente acho, ontem inclusive nós tocamos superficialmente nesse assunto porque a decisão seria tomada ao longo do dia, né? Eu já me posicionei ontem e vou reforçar a minha posição com relação a essa decisão do governo federal, é a minha opinião com relação a isso. Eu acho que o governo federal erra, beira a insanidade exatamente essa questão da Copa América por inúmeros fatores, né? A aglomeração você só não faz no estádio, mas não vai ter pessoas, não vão ter pessoas no estádio, não importa. Você vai receber delegações aqui que vão ficar em hotel, vai ter contatos, vão sair para jantar, tem contato com outras pessoas, com garçons, com pessoas que trabalham nos hotéis, nos restaurantes.
o entorno da arena, de certa forma, da arena, onde vai acontecer exatamente o evento. Nós teremos aglomerações por conta exatamente dos jogos e não é prioridade, não é prioridade. Nós noticiamos agora, o João Fernandes, aqui o nosso repórter, mostrando o índice de ocupação de UTIs crescendo cada vez mais. Semana passada era 82, já estamos com 91, com previsão de 95, 97 para as próximas semanas. Temos uma variante indiana que o Brasil é incapaz, é incompetente com relação a barreiras sanitárias, invadindo já o país, está aí pronto para contaminar mais pessoas. Estamos vivendo uma situação difícil, complicada, e que o futebol deveria ser o último da última das prioridades nesse país. Eu não sei até que ponto realmente as pessoas podem acreditar e podem ter cabeça suficiente, considerando mais de 400 mil mortes nesse país, para pensar em futebol. Tem outras coisas muito mais importantes. Agora, o foco do Brasil, das nossas autoridades, deveria ser uma ação conjunta, sobretudo por conta da vacinação, aumentar a vacinação. Ah, mas não vai ter custo, vai ter custo, né? São custos que se tem para fazer uma Copa América como essa. Eu não vejo vantagem nenhuma nesse sentido. O Brasil perde muito com uma ação como essa. Chega a ser estranho para o mercado internacional, para a comunidade internacional, uma decisão de aceitar uma Copa América como essa, ou até outros eventos. Tudo que pode, de certa forma, promover aglomeração num momento como esse é ruim, é péssimo. Então, eu acho que foi uma atitude irresponsável, desnecessária, porque eu acho que existem outras prioridades nesse momento. Esse é o entendimento que eu tenho com relação a essa decisão do governo federal. Kleber, antes que você possa se posicionar, professor, eu conheço alguém que pensa igual o senhor, viu? A gente vai ver agora é o prefeito Emanuel Pinheiro, que também não concorda não com... Vamos conferir então a declaração do próprio gestor municipal. Sobre Cuiabá ser uma das sedes da Copa América, a minha posição é clara. Eu sou contra. Vivemos uma pandemia e o momento não é adequado em respeito aos milhares de óbitos e de casos confirmados. A minha opinião é que todos os gestores e a classe política, de uma forma geral, nesse momento devem focar a sua energia na aquisição de vacinas, vacinação total da população e no tratamento das pessoas infectadas. A realização da Copa América, a decisão dessa realização, não é de competência municipal. A Copa América é competência do governo federal, da CBF e do governo estadual. A Arena Pantanal é de gestão estadual. Então não cabe ao município o poder de decisão nesse caso. Se coubesse ao município a decisão, se coubesse a Cuiabá, eu seria contrário. Mas, como não cabe, eu quero apenas deixar registrado a minha posição como prefeito da capital. Eu queria o senhor só complementar. Por favor. É uma coisa rapidão, eu já fiz o meu comentário, dei uma opinião com relação a essa questão da Copa América, mas só para pontuar uma coisa que é muito importante para mim, enquanto professor e partícipe dessa bancada. Independente de leitura política, eu estou fazendo o meu comentário, independente de Manuel, independente de Mauro Mendes, independente do presidente Jair Bolsonaro, né? O que baliza a minha decisão, ela é científica, ela é técnica, né? Com base exatamente no que pensam os cientistas, no que pensam os pesquisadores. A gente não pode tomar atitudes como essa, considerando que toda a comunidade médica, boa parte da comunidade médica é contra a Copa América. Os pesquisadores, os cientistas são contra, por conta exatamente dessa possibilidade de contaminação com a variante indiana que está chegando em nosso país e pode criar sim uma terceira onda. Independente de questões partidárias, Kleber, sabe? Porque uma emissora perdeu a concessão de transmissão. Eu não quero colocar isso em jogo, porque o meu raciocínio não leva em consideração essas questões políticas. Eu não quero politicagem nesse tipo de debate, porque não soma absolutamente nada. O que a gente tem que debater aqui é se realmente isso é positivo ou negativo do ponto de vista de contaminação, de transmissão, de mais mortes. É isso que eu acho importante e é por isso que eu tomo essa decisão e essa é a minha opinião. Kleber, agora a palavra é com você, por favor. A gente quer saber primeiro a sua opinião. Primeiro eu quero mostrar aqui a charge de hoje, ver se a técnica consegue dar um close aqui no Jornal A Gazeta. Deixa eu virar, como é que eu... Assim, tá bom? Ele vai fechar. Vai fechar, daqui a pouco a gente vai ter imagem já. Uma charge do Dejamil aqui a respeito desse assunto. Não vai? Foi. Ah lá, foi.
Ah, ok. Pronto, olha aí que legal. Copa América ainda não começou e o Mauro e o Manuel Pinheiro já na carrinho aí é o golpe. Uma voadeira, né? Uma voadeira. Então esse é o clima né, das discussões hoje no Brasil e especialmente em Mato Grosso, sobre qualquer assunto. Eu disse ontem aqui que se você colocar Jesus Cristo na mesa, o Mauro e o Emanuel vão arrumar um jeito de divergir a respeito. Verdade. Né? Acontece algo parecido com o governador de São Paulo, o Dória, com o presidente Bolsonaro. Inclusive, neste caso da Copa América, a primeira posição do governador Dória era a favor. A imprensa destacou, a Folha de São Paulo destacou que Dória e Bolsonaro superam as divergências quando o assunto é Copa América. Aí no final do dia eu acho que o Dória falou, não tá bom esse negócio, e voltou a ser contra. Eu pessoalmente não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Né? O que eu, entretanto, quero levantar é o seguinte, uma questão de coerência. Se não pode ter Copa América, tem que suspender o Campeonato Brasileiro. Porque é a mesma coisa. Ah, não, mas vem gente de outros países. O Campeonato Brasileiro já virou quase que um campeão, uma Copa América, que você tem jogadores de toda... Libertadores, Sul-Americana. De todos os países da América do Sul e até de outros continentes, né? Nós vamos ter a Olimpíada daqui a pouco. Então, assim, o que eu entendo é que essa discussão da Copa América precisa ser inserida em outro contexto. Eu acho, assim, sinceramente, professor, puxando aí para o risco que eu vou correr agora de entrar no seu campo de jogo, que é o seguinte, essa discussão, se a prioridade agora é vacina, isso é um sofisma. Isso é um sofisma, não é essa a discussão real. É claro que a prioridade é a vacinação, é claro que neste momento que o mundo atravessa, a prioridade é sanitária, é livrar o mundo e as pessoas desse vírus. Entretanto, as demais atividades vão parar. Então, nós discutimos isso ontem aqui, por ocasião da entrevista aí da presidente da Abrazel, né? E as atividades econômicas vai parar, que atividades podem ser exercidas com segurança. Então, assim, eu entendo que sem torcida, me parece, inclusive, que os times nem viriam, nem se hospedariam em Cuiabá. Eles ficariam todos Rio, São Paulo e viriam só para os jogos. É uma ponte aérea, coisa de... Né? Aí volta lá para o aeroporto. Então, assim, me parece que as condições sanitárias da realização das partidas da Copa América não se diferenciam em nada da realização das partidas do Campeonato Brasileiro, que está a todo vapor no Brasil. Economicamente, então para Mato Grosso não teria tanto reflexo, então, porque é o turismo que movimenta, nem a rede hoteleira ganharia com isso. Tá bom. Se você ficar doente, você faz uma consulta com um médico ou com um político? Com o médico, evidente. Exatamente. Então você está dando mais importância à Copa América, o que as autoridades políticas estão decidindo, do que necessariamente a comunidade científica. É por isso que eu digo a comunidade que é um científica isso. Não é. Sofisma é quando você... O que tem a ver eu ficar doente com a realização da Copa América? O seu apoio à Copa América. Não, mas são duas linhas. Eu não estou apoiando. Não, pois é, mas você se inclinou exatamente na posição da realização da Copa América. Não, eu quero que você... Não foi isso que eu disse. Está aqui o nosso telespectador de testemunho. Eu disse que não sou contra nem a favor. Eu entendo, entretanto, vou repetir, professor, que essa discussão deve ser incluída no contexto de outras atividades econômicas e o argumento mais importante, se não pode a Copa América, não pode o Campeonato Brasileiro. O que eu estou dizendo, o risco é o mesmo. O governo federal e as autoridades não estão dando a atenção necessária justamente às pessoas que entendem de virologia, que entendem de vírus e de contaminação. Estão simplesmente desprezando a ciência num momento como esse, desprezando mesmo, de forma absoluta, e não pode ser assim. Na medida que isso por questões econômicas e por politicagem mesmo, é clara a politicagem nessa história toda. E quem vai sofrer com tudo isso, provavelmente, certamente, será a população, você está entendendo? Quer dizer, então, eu como leigo nesse processo todo, eu acho que você também leigo, a Luciana leigo, o nosso telespectador como leigos nessa história toda, a gente precisa ouvir quem entende. Isso é uma questão sanitária, é uma questão de saúde. Ou seja, vai ter aglomeração, então, na frente das arenas, é isso? Porque a gente viu esse cenário se repetir. Não pode estar lá dentro, não pode assistir. Mas vai estar
lá fora. Mas as pessoas vão aglomerar lá fora, Mas vai porque estar a lá fora. fiscalização, isso aconteceu aqui em Cuiabá, não teve fiscalização, Exatamente. não teve poder de polícia. Será que a população está tão consciente assim que ela Não não tem vai aglomerar em consciência, frente às arenas? Luciana. E olha só, para a gente continuar ainda esse debate, é importante a gente trazer aqui o que o nosso público está pensando, os nossos telespectadores, porque choveu de mensagens aqui, olha só. Bom. Se o presidente fosse rápido para comprar vacina, assim como foi para decidir sobre a Copa América, imaginem. Obrigada, viu? Essa é a mensagem do Pablo Rodrigo, lá do Cochipó. Pablo Rodrigo, não é aqui do Jornal Gazeta? Esse Pablo Eu é acho outro difícil ter Pablo. dois Pablo Rodrigo, né? É, O nome É que- bonito desse. é que entre uma coisa e outra tem a Anvisa no meio, né? Exatamente, daqui a pouquinho o senhor Então, pode estar muda, respondendo né? aí, professor. Olha só, aqui ó, bom dia, professor. Pode campeonato mato-grossense, paulista, carioca, enfim, estaduais. Você disse isso aqui, Kleber. Só não pode a Copa Libertadores, eliminatórias. Olimpíada. E Copa América não pode, temos que parar de hipocrisia. Exatamente. Agora Concordo tem uma plenamente. outra aqui, Acho que não pode. Não. Essa é a leitura que eu Mas tenho, é só o que eu entendeu? estou chamando a atenção. Sim, não pode é a um, leitura não que eu pode nenhum. tenho. É a O reflexão. presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, em janeiro, falou assim, escuta, tá vindo um vírus chinês aí, tá matando um monte de gente na Itália e na Espanha, vocês vão fazer carnaval? Fizeram carnaval. Fizeram carnaval, aumentou a contaminação e virou esse ó do borogodó que nós estamos vivendo hoje aqui. Tá entendendo? Então é isso. Não, e o que o Kleber disse levanta o questionamento, Kleber, porque, por exemplo, aí você até citou O que a que o Brasel. Corinthians- Não tem aglomeração também em alguns restaurantes? Espera aí, pode? Tudo bem, pode ser Luciana, uma aglomeração o que que o- menor do que se a gente comparar aí com futebol, com certeza é, O que mas o presidente levanta do Corinthians, do seu questionamento. time do coração do João do Vai, Milhão Leal Corinthians. desta emissora, disse ontem, os meus jogadores eu não vou liberar para a Copa América. Ótimo. Não, você está entendendo por quê? Ótimo. Por conta de contaminação, por conta disso, por conta daquilo. Quer dizer, então você vê o problema que é essa questão. A gente Aliás, precisa nós pôr- temos um dado aí, Luciana, do número de contaminação, do percentual de contaminação dos jogadores? Temos ou não? Você Olha, conseguiu? eu consegui alguns dados aqui, mas é de janeiro, estão atualizados. Eu vou conseguir daqui a pouquinho, eu vou trazer esses números sim para você. Mas antes eu queria ler aqui uma mensagem que é importante, olha só, sobre o futebol. Sou apoiadora de Bolsonaro, mas nessa questão é uma insanidade, é absurdo. Olha, geralmente quem é apoiador do presidente dificilmente acaba divergindo dele. Mas em relação à Copa América, as divergências estão surgindo a cada segundo, professor, justamente porque a vacinação está lenta, viu? É porque acaba se excedendo. E né? tem até aqui alguém chamando a atenção do próprio governador, que ele deu um tiro no pé. Isso porque o governador Mauro Mendes se posicionou totalmente favorável, ligou para o presidente da CBF dizendo que bom, pode fazer a Copa América aqui, meu estado Pois é. está de portas abertas. Né? É. Então tem gente chamando também a atenção Aí ele aqui faz do esse governador. discurso com a mão direita e faz o discurso de ocupação de UTI com 95% de ocupação de UTI, com previsões de aumentar. O próprio secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, alertando que vai aumentar essa história toda de ocupação de UTI. Do outro lado, quer dizer, é difícil você se posicionar com relação a essa situação, mas... Ó, a enfim. gente recebeu uma informação aqui, foi até a Verônica que encaminhou, que Libertadores e Copa Sul-Americana colocam 2, 3 times de outros países toda semana dentro do Brasil, além de árbitros, dirigentes da Conembol, ou seja, é um Imprensa, volume né? considerável. A imprensa, então realmente existe aí uma aglomeração. E Kleber, estou tentando aqui encontrar esses indicadores da própria Conembol, que foi um levantamento de janeiro, que estava mostrando, né, o nível de contaminação entre esse segmento aí. Era muito baixo na época, justamente por conta de todo o protocolo, mas não quer dizer que não houve contaminação. Eu estava ontem dando uma pesquisada nesse assunto, me parece que na Federação Paulista chegou a 11% de contaminação entre os jogadores de futebol de todas as categorias, de infantil, infanto-juvenil, masculino, feminino, A, B, C, D, E, todas as... Né? Então, assim, não era um índice tão alarmante, até porque, né, o nosso presidente disse que quem tem histórico de atleta é mais imune. Então, o atleta deve ser mais ainda. Bobagem. Você que entende de bolsonarismo, vamos criar um dicionário bolsonarístico, né? Como é que é?
para poder entender o que ele fala, né? Fala muita bobagem. Olha, Kleber, eu Mas sou é um uma governo relativamente bom. atleta fajuta, sentindo na pele que não é bem assim, não. Olha só, Kleber, encontrei aqui alguns dados da Conembol que praticamente 99% dos testes resultaram negativo nos 172 jogos disputados no âmbito dos torneios Conembol, eliminatórias para a Copa do Mundo. Um total de 31.532 testes foram realizados desde o reinício das competições internacionais da Conembol, isso em meados de setembro passado. E quase 99% dos testes de coronavírus realizados para os torneios da Conembol para Qatar 2022 resultaram negativo, 99%. 99%. São esses os dados que você queria estar ressaltando aqui. Exatamente. Até porque a gente não está impondo aqui ideias, nós estamos discutindo, Claro, inclusive, cada qual com sua estatísticas, opinião, exatamente, números, opiniões, e todo mundo tem uma divergente, porque unanimidade não vamos encontrar nunca, né? Mas a reflexão, gente, é muito mais do que válida. Claro, quando você vê números absurdos de mortes pela pandemia, como não questionar a realização de eventos que com certeza vão contribuir sim para ter aglomeração? Claro, o que eu geralmente faço em situações como essa, ou na maioria das vezes, quando você tem um tema em questão em debate, é estudar os prós e os contras, né? Ler sobre tudo para tentar entender e ter a sua própria opinião. A minha opinião é essa porque ela está embasada exatamente no campo científico. Eu penso dessa forma porque a minha cabeça ela está sendo balizada por conta dessa leitura. Em campo científico, nós tivemos uma polêmica ontem na CPI, né? Vamos falar daqui a pouquinho da uma CPI. cientista, em tese. Em tese, não. Guarda aí essa carta na Cientista manga. premiada internacionalmente. mas que né? Tá, que foi passou apuro desrespeitada. lá na Passou CPI. apuro, foi desrespeitada. Eu vou falar daqui a pouco. Ó, daqui a pouquinho a gente vamos guardar um pouquinho essas cartas aí, vamos dar um pouquinho de Vou tomar um assunto, café. tem muito mais aqui, porque a gente vai viajar agora, tá? A gente vai lá para Bolívia, tem a novidade aí do gás natural, o governador foi para lá, a gente até teve um governador por um dia ontem aqui, né? O presidente da 10 Assembleia, horas. Max Russo, 10 horas. 10 horas de... Recorde, não foi não? Bom, vamos então, tem reportagem que vai explicar para a gente, né, sobre esse acordo, enfim, que parecia que tinha um atraso de 10 décadas. Roda aí para a gente. O estado de Mato Grosso se sente muito honrado depois de mais de uma década que nós tivemos a construção daquele gasoduto que uniu a Bolívia ao estado de Mato Grosso. Ao longo desta mais de uma década, nós tivemos alguns problemas de interrupção neste fornecimento, o que lamentavelmente gerou na economia do nosso estado uma desconfiança quanto à segurança dessa importante matriz energética. Porém, isso são fatos passados e hoje, neste momento, quando nós assinamos este contrato firme para 5 anos, com possibilidade de renovarmos por mais 5 anos, estabelecemos um compromisso firme de compra e de venda de gás natural para o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, através da nossa companhia MT Gás, está neste momento criando as condições para um amplo desenvolvimento dessa matriz energética na cidade de Cuiabá, que é a capital do nosso estado, e expandindo a utilização para outras regiões do nosso estado. Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro de muitas das chamadas commodities agrícolas. Nós somos o maior produtor de soja, de milho, de algodão, o maior produtor de etanol, de milho e de muitas outras produções vindas dos campos e das terras férteis do nosso estado. Bom, o governador fez um anúncio aí falando da importância do gás natural, de fazer essa regularização, até porque precisou ter uma nova reconquistar a segurança do mato-grossense, porque o gás natural faltou e muito, hein? Será que dessa vez pode ser alternativa aí para trazer novamente essa segurança? Talvez para uso mais comercial e industrial, né? Eu não vejo muito
uso doméstico, né? Como O veicular, alguns vão utilizar. E o veicular, aplicativo, aí é que mas tá. por tempo limitado, né? Eu já disse aqui isso algumas vezes aqui no programa A Notícia. não é barato equipar Você vai equipar para daqui a 10 anos você e aí tirar não é esse equipamento, seguro que você vai ter, então assim, não sei. Eu ontem, sobre esse assunto, me esqueci, não consegui me lembrar de um outro produto que o Brasil, Mato Grosso, tem muito interesse na Bolívia, que é a ureia, né? A Bolívia é um dos maiores produtores de ureia, que é um insumo assim, muito desejado pelos produtores como fertilizante, para usar esse produto como fertilizante. Mas o caminho aí seria o asfaltamento de São Matias a Santa Cruz de la Sierra, num trecho de aproximadamente 400 quilômetros, que os governos brasileiros tentam incentivar, mas não pode fazer muita coisa, né? Porque é no outro país, é no outro território, o que facilitaria muito a importação dessa ureia e também uma rota turística aí muito bacana, né? Rumo a Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Bom, gente, agora vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, viu? Temos imagens do trânsito agora. Olha lá, Miguel Sutil, como mudou o cenário do trânsito. Tá pesado agora, hein? Eu que não queria estar lá, mas tá fluindo. Olha lá, amanheceu. A gente